são propagandeados quando o pecado já não é mais considerado um mal, mas um bem. Então os meios de comunicação apresentam o pecado como algo bonito. Imagine, meus santos, nós, filhos de Deus, remidos pelo sangue de nosso Senhor, nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós continuamos a cuspir na cara de nosso Senhor, a esbofetear-lhe o rosto, a bater na sua cabeça com a cana, a coroar-lhe com espinhos, a fazer chacota vestindo com púrpura e a fazendo novamente carregar a sua cruz, porque daqueles pecados dos quais o Senhor tinha nos libertado, nós corremos ao encontro com alegria, dizendo que não são pecado coisíssima nenhuma, mas que são bonitos, que são virtude, que devemos fazer passeata, exaltando esses pecados, que pecado sim é aquilo que a igreja de Cristo ensina, que crime sim é o evangelho, dizendo que isso é pecado. Agora já uma nova linha começa a se levantar, a querer dizer que pedofilia é doença, não é crime. Não começa assim, não, coitadinho do pedófilo, nossa, não gente, isso é apenas uma doença. Aí depois, quando todo mundo aceitar que é doença, será crime dizer que é doença. Aí quando você disser que pedofilia é doença, é crime, é preconceito, como um dia foi a respeito da homossexualidade. Começaram a dizer, não, é doença. Aí, depois que todo mundo aceitou que era doença, se tornou crime dizer que era doença, porque agora é virtude, é algo muito bonito, e ai de quem se levantar para dizer que aquilo é mal, que aquilo é pecado. Então são táticas, são pequenos passos que vão sendo dados. Então, agora estão começando a dizer que a pedofilia é doença. Depois que todo mundo aceitar que é doença, não é mais crime, é doença, é uma fragilidade. Depois que todo mundo aceitar, aí vão dizer que é crime, dizer que é doença. Aqui eu peguei apenas um pecado, mas nós poderíamos pegar tantos outros pecados que estão sendo elevados à categoria de virtude, e de virtude incriticável, inegociável, que ninguém pode dizer o contrário. E o triste disso, meus santos, é que, isto é, a difusão dos erros, a apostasia, o abandono da doutrina católica de sempre, isso, quando nós vemos um mundo fazer, nós nos entristecemos, mas dizemos, o mundo é mundo. Mas quando os filhos da igreja e aqueles que deveriam defender a doutrina de Cristo, a doutrina sempre ensinada pela igreja, quando são estes que começam a difundir esses erros, a propagar esses erros e a primeiramente abafar a verdade, a primeira atitude dos maus pastores é silenciar a verdade. Eles não começam ensinando o erro como virtude, eles primeiramente não pregam mais sobre aquilo. Então haverá cada vez mais um silêncio ensurdecedor de um pregador falar a respeito do inferno, a respeito do pecado, a respeito do sexo fora do casamento, a respeito da desonestidade e da mentira, a respeito das práticas homossexuais, a respeito do divórcio, primeiramente, não a respeito da pílula anticoncepcional, da camisinha usada para se evitar filhos, do aborto. Então cada vez menos sobre isso se fala, para depois se dizer que é até um direito da pessoa isso fazer. Quem já não teve a triste experiência de ir se confessar e de se acusar de um pecado e o sacerdote dizer, não, mas isso não é mais pecado não, para com isso, fique em paz. Quantas vezes isso já não aconteceu, de pessoas que vêm se confessar comigo, e dizendo, padre, eu fui me confessar, e o padre nem me deu absolvição, porque ele disse que isso não era mais pecado, que eu poderia, desde que eu fosse fiel à minha namorada, eu poderia ter vida íntima com ela, só com ela, que eu poderia me masturbar, porque isso é um conhecimento do próprio corpo. E aí o padre não me deu absolvição.
é a pessoa, porque ainda tem um senso católico, ela vem se confessar, procura um outro padre e se confessa. Pois bem, já aqui, então Nossa Senhora dizendo que um primeiro sinal de que nós estamos nos aproximando desta grande tribulação é isto aqui, quando a apostasia toma conta do mundo e de muitos na igreja.